Tá sim. Tá bem. Gente, se vocês quiserem perguntar durante o momento que eu estou falando, pode perguntar, tá? Não se acanhem. Ou se perguntem no final, vocês que sabem. Então, às vezes eu acho melhor perguntar na hora que eu estou falando, porque aí eu não me perco tanto no meu raciocínio. Então, falar para vocês um pouco do uso de biotecnologias da reprodução na conservação de animais selvagens. Primeiro, a gente tem que entender alguns parâmetros. A gente tem que entender o quão ameaçada a nossa fauna ela está. Então, a gente tem diversos motivos que levam espécies a ter um declínio populacional, principalmente a perda de hábitat. A gente vê um avanço gigantesco da população humana, seja para moradia, seja para produção. Então, a gente vê esses animais eles ficando cada vez mais encurralados em ambientes pequenos. Isso aumenta que eles tenham uma uns encontros mais frequentes com o ser humano, que nem sempre acaba bem para eles, dependendo da espécie, tá? Porque ele também tem essa característica. Alguns animais eles têm um apelo emocional maior do que outros, né? A gente tem a caça e o tráfico, que é um problema gigantesco aqui no Brasil. Então, seja dentro do próprio território ou a caça e o tráfico para sair do território nacional. A gente tem as mudanças climáticas que estão cada vez mais evidentes e algumas espécies, alguns grupos em específicos, eles estão sofrendo bastante com isso. Então, basicamente, quando a gente tem esses fatores atrelados a um pouco espaço e superpopulações ou populações muito baixas, a gente tem uma variabilidade genética muito grande. E essa variabilidade, depois que ela é perdida, para recuperar, ela é um problema gigantesco. Então, diversidade genética ela não é recuperada depois que ela é perdida, mas a gente consegue garantir, de alguma forma, manter a variabilidade utilizando biotécnicas. Então, a gente vê que, por exemplo, espécies entrarem em extinção é algo normal. Elas entram desde a época dos dinossauros, enfim. É uma coisa que ela acontece naturalmente, as extinções das espécies. O problema é que essas extinções, elas costumam ser graduais. Então, as mudanças em si que causam as extinções, elas tendem a ser graduais. E dá tempo dos animais conseguirem se adaptar às mudanças do ambiente. O problema é que a gente está entrando numa época que é a época do antropoceno, onde a gente vê as espécies elas entrando em extinção, principalmente por influência humana. Então, a gente está vendo que o ambiente está sendo moldado extremamente rápido, o que faz com que esses animais eles não consigam se adaptar a essas mudanças no ambiente, e muitos deles acabam entrando em risco de extinção ou acabam sendo extintos, por mais dos diversos motivos. A gente tem o que a gente chama do vórtice da extinção, que é como uma espécie ela chega à extinção. Então, a gente vê essa perda de hábitats, poluição, superexploração, espécies invasoras competindo com as nossas espécies, e a gente vê que por causa dessa perda, essas famílias, essas espécies, elas estão se encontrando cada vez mais com populações pequenas e vivendo em regiões fragmentadas e isoladas. E quando a gente tem esse isolamento geográfico e genético, a gente tem o aumento da endogamia, que seria o aumento do cruzamento entre indivíduos aparentados. Isso faz com que a gente entre num gargalo genético muito grande, onde a gente começa a perder esse material. E quando a gente tem um alto índice de endogamia, a gente tem uma redução da adaptabilidade desses animais, consequentemente da reprodução e da sobrevivência. Então, a endogamia ela vai afetar vários aspectos da vida do animal. E então a gente tem a maior chance de um gene deletério, um gene defeituoso ser passado à frente e essa espécie ela não conseguir se adaptar. A gente tem alguns casos de indivíduos que acabam vindo inférteis, isso também dificulta. E a endogamia ela também não é só o problema, tá? A gente tem esse espaço menor e isolado e a gente começa a ter hibridização de alguns animais. E alguns deles eles podem vir férteis, isso depois de um tempo trabalhando com reprodução, a gente vê que nem todo híbrido ele é um animal infértil, só que a gente não sabe qual o impacto que essa hibridização vai trazer no futuro. Então, a gente tem algumas espécies de cervídeos que estão acasalando espécies diferentes e eles são morfologicamente muito semelhantes, por exemplo, mas quando você vai fazer o estudo genético, a gente vê números diferentes de cromossomos, isso vai impactar em algum momento. E devido a essa redução da adaptabilidade, a gente tem esse número reduzido de animais. E esses animais eles vão estar suscetíveis a mudanças ambientais, variações e catástrofes. Então, a gente, sei lá, tem um alagamento, uma queimada, e a gente acaba perdendo esses animais porque eles estão isolados naquele local. Então, a gente tem que entender muito bem
como isso funciona. Aí a gente entra na pauta de quais espécies preservar e por que a gente devia se importar. Então, é como eu falei, algumas espécies elas têm um apelo maior quando a gente compara com outras. Então, eu trabalhei com réptil e a gente vê o quão difícil é encontrar material voltado para a reprodução desses animais, para biotécnicas desses animais. Então, a própria literatura ela acaba se contradizendo às vezes, ou um autor fala uma coisa e outro vai lá e descobre que não era aquilo que acontecia. Enfim, quando a gente fala de preservar, às vezes, conservar as espécies, a gente está falando de todas, não só aquela que a gente acha fofa. Então, todas elas vão ter um papel importante. E a gente deveria se importar unicamente porque nós não somos acima da cadeia trófica, nós fazemos parte dessa cadeia, nós somos parte desse ecossistema. E também porque a maioria dos serviços, os animais eles acabam produzindo alguns serviços ecossistêmicos, desde proteína, a medicamentos, a indicadores ambientais. Então, esses animais, eles em algum momento, se eles somem consequentemente, desaparecem da natureza e também de cativeiro, em algum momento a gente vai ter algo que vai influenciar diretamente na nossa vida. A gente costuma só dar atenção quando já está muito crítico a situação. Então, para chegar a um nível crítico para os humanos, os bichos eles têm que sofrer bastante antes disso. Então, a gente tem que se importar porque a gente faz parte disso tudo. Se uma espécie some, no futuro é a gente. Quando a gente fala dos recursos genéticos mantidos dos animais silvestres, quando a gente fala, basicamente, a gente tem algumas características de onde esses animais são mantidos. Então, a gente tem animais de vida livre, tem animais que estão em criadores conservacionistas e tem animais que estão em criadores comerciais. Não sei se todo mundo é a favor ou contra de criadores comerciais de animais silvestres, mas a gente vê que esses são locais que vão funcionar, consequentemente, como bancos genéticos para a gente. Então, a gente tem genéticas específicas. O fato é, quando a gente fala de animais de vida livre, de criadores conservacionistas, a gente tem uma variabilidade genética gigantesca e a gente tem uma seleção basicamente natural desses animais. Já quando a gente fala dos criadores comerciais, a gente tem uma seleção genética maior, o que pode impactar diretamente na sobrevivência desses animais, dos animais que vão possuir essa genética. Então, a gente basicamente todo mundo vai ajudar de alguma forma. O problema é que, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com animais que vão para a vida livre, ou que vão gerar descendentes de vida livre, o ideal é que a gente tenha animais que vão ser mais reativos aos humanos, animais que consigam se virar. Quando a gente vem para os criadores comerciais, a gente tem essa seleção genética para os animais eles serem mais dóceis, eles serem mais dependentes do ser humano, e por aí vai. Mas isso não impede, como eu falei, querendo ou não, é material genético que a gente vai poder utilizar. Qual biotécnica escolher? Não existe uma resposta certa para qual biotécnica escolher, porque elas vão se adequar de acordo com as necessidades que a espécie precisa ou de mão de obra que você tem. O fato é, a gente vai ter protocolos espécie específicos, que é uma problemática muito grande, porque a gente vê variações dentro do próprio grupo e dentro dos próprios indivíduos. O importante é entender que, para escolher uma biotécnica, a gente tem que passar por algumas etapas sequenciais. Então, basicamente, quando a gente fala de biotecnologia, a gente tem uma escassez gigantesca quando se trata dos animais silvestres. Então, a gente não tem informações acerca de coisas que são óbvias que a gente tem para os domésticos, por exemplo, comportamento, anatomia e fisiologia. Então, se a gente não entende isso, não tem como dar início a uma biotecnologia. Então, a gente tem que focar nas biotécnicas como uma área multidisciplinar. Então, a gente vai ter que entrar em contato com o zootecnista que trabalha com comportamento, o veterinário que entende anatomia, o biólogo que também entende de comportamento e da espécie em vida livre. Então, a gente tem que entender como vai funcionar aquela espécie para que a gente possa criar um protocolo para manipular o material genético desses animais. Entendendo isso, a gente vai estabelecer um método de colheita de material que varia muito de espécie para espécie. Eu falo um pouco das colheitas de material um pouco mais para frente. Após coletar o material, que nem sempre é uma tarefa fácil, porque é basicamente tentativa e erro, você vai adaptando os métodos, a gente vai avaliar o que a gente coletou e caracterizar. A gente tem muitas espécies que o material genético ele ainda não foi caracterizado. Então, de serpentes, eu acabei fazendo caracterização do material seminal de várias espécies nativas e exóticas, porque ainda é muito escassa as informações que a gente tem. E a gente tem algumas outras etapas, como a criopreservação, onde você vai manter esse
material congelado por tempo indeterminado. O problema é que, como a gente não tem tanta informação, a gente não sabe qual vai ser o meio ideal. Então, são coisas que a gente vai testando e para depois aplicar as biotécnicas em si. Então, é basicamente entender como aquele animal funciona, como aquela biotécnica ela pode ajudar, para depois aplicar elas em si. Então, é basicamente uma grande tentativa e erro. E é isso. A gente tem alguns benefícios do uso de biotecnologia. Então, por exemplo, a gente aumenta o potencial genético e reprodutivo do indivíduo, porque a gente, coletando os óvulos, coletando os espermatozoides, a gente consegue armazenar esse material, onde a gente consegue distribuir essa genética em cativeiros, em zoológicos, em criatórios e essa transferência. Então, a gente também pode levar material de animais que estão em cativeiro para a vida livre. Então, um indivíduo que ele está localizado aqui em Areia, por exemplo, ele pode ter descendentes no país inteiro. Quando a gente fala de domésticos, um dos vantagens da biotecnologia é você diminuir o intervalo de gerações, porque é isso, você consegue manipular a fisiologia do animal a ponto de você conseguir fazer com que esses animais eles tenham um número maior de descendentes, por exemplo. E como eu falei sobre o aumento do potencial genético, a gente tem uma maior liberdade de pareamento. Então, não necessariamente a gente precisa levar o animal para outro local. A gente só precisa mandar o material genético, o material biológico dele para fora. A gente consegue selecionar a genética. Então, do mesmo jeito que os criatórios para pet, por exemplo, selecionam animais que vão ser mais dóceis, a gente pode selecionar animais que apresentam comportamentos que são mais favoráveis à sobrevivência na vida livre. A gente tem um maior controle zootécnico e sanitário do material. Então, dependendo da biotecnologia que você utilizar, você consegue eliminar uma quantidade gigantesca de micro-organismos que podem ser patológicos. A gente consegue, essa questão de controle zootécnico, a gente consegue controlar quem vai acasalar com quem, para evitar essa questão de consanguinidade ao máximo possível. Dependendo da biotécnica, é mais barato manter material biológico do que manter os animais. Então, você só precisa de uma sala com botijão de nitrogênio. Então, você elimina os gastos de manter aqueles animais com alimentação, tratador, higiene, enfim, etc. A genética ela não morre com o animal. Então, a gente já viu que, dependendo do período que você colete o material do animal morto, você consegue gerar indivíduos depois, seja por clonagem, seja por inseminação, seja por transferência de embrião, seja por fertilização in vitro. Então, aquele animal que era um excelente reprodutor, ele não se perde. Você consegue coletar várias partes do animal, incluindo espermatozoides, o óvulo. Livre. Tem alguns estudos com cervídeos onde eles capturam uma fêmea de vida livre, faz toda a indução hormonal para que esse animal cicle e faz a transferência de embrião e depois solta esse animal em vida livre. Porque aquele filhote ele vai nascer em vida livre e vai ter todos os cuidados e ensinamentos que a mãe pode proporcionar. É uma coisa que tem sido introduzida aos poucos, porque é isso, como eu falei, é questão de tentativa e erro. A gente tem algumas dificuldades. Como eu falei, a gente tem uma escassez muito grande de informação, principalmente de comportamento, fisiologia e anatomia reprodutiva das espécies. Dependendo do animal, a gente tem uma taxa de incerteza taxonômica muito grande, porque a gente está começando a encontrar com mais facilidade animais híbridos. Então, eles podem se assemelhar fisiologicamente muito bem para os animais que a gente já tem, mas quando a gente vai fazer estudos genéticos, um animal que você não sabe decodificar muito bem o que ele é. Quando a gente fala de silvestres, a gente tem que falar que são animais que são muito reativos. Então, você não sabe como aquele animal ele vai agir. Você pode estar manejando ele há anos e o instinto dele vai ser priorizado. Então, os animais silvestres são muito reativos. Eles podem simplesmente ter a reação de lhe atacar, de fugir. Alguns animais eles acabam sofrendo e acabam vindo a óbito justamente por causa dessa reatividade, desse medo que eles podem ter. A gente tem muito pouco apoio a pesquisadores da área. Então, é uma coisa que quem for trabalhar na área vai descobrindo aos poucos, que quando a gente fala de domésticos, a gente tem muito apoio nesse quesito, a gente tem empresas que patrocinam isso, enfim. E quando a gente vem para os silvestres, a gente dá para contar nos dedos os parceiros.
a gente tem que entender que, apesar da gente estar trabalhando com um indivíduo, com espécies, a gente tem que levar um indivíduo em consideração. Então, cada animal ele vai ter sua particularidade, ele vai ter seu comportamento, ele vai ter sua forma de reagir à pessoa que vai trabalhar com ele. E, dependendo da biotécnica, a gente tem um valor muito elevado referente a elas. Então, a clonagem, por exemplo, ela ainda não é tão acessível quanto outras biotecnologias que a gente está acostumado a ver. Agora, começar a falar das biotecnologias, eu acho que o ponto principal seriam as coletas de gametas, então, começando pela coleta seminal, que é basicamente a área que eu trabalho com a parte de andrológico. A coleta seminal é basicamente o primeiro passo para a aplicação de outras biotécnicas, porque você vai coletar o material que vai dar origem a um embrião, por exemplo, e a forma que você coleta vai impactar de forma significativa no resultado final. Então, a gente pode definir como métodos ejaculatórios e métodos não ejaculatórios. Eu sei que a palavra parece muito redundante, esses não ejaculatórios, mas quando eu for falando um pouco mais para frente, eu explico melhor. Eu acho que vocês vão conseguir entender melhor. Quando a gente fala dos métodos ejaculatórios, a gente pode fazer a coleta pós-cópula, onde já foi feita em alguns primatas, em mustelídeos, no caso no furão, e em jabutis. A gente está tentando fazer coleta seminal em jabuti, sem utilizar esse método, porque ele acaba sendo um pouco invasivo para os animais. Então, mas basicamente, o material ele é coletado diretamente da vagina da fêmea, por meio de sondas. Só que a gente acaba obtendo um pequeno volume desse material e a gente tem uma contaminação gigantesca do material coletado, justamente porque o material seminal ele acaba se misturando com os fluidos dessa fêmea. Outro método que a gente costuma utilizar, e eu acho que o pessoal que já conviveu com grãs, por exemplo, conhece, é bem mais comum, são as vaginas artificiais. Então aqui tem um exemplo de uma vagina artificial para cavalo, né? Essa aqui é uma vagina muito tecnológica, então ela é feita para isso. Mas, eu não sei vocês, mas todo mundo que trabalha com silvestres acaba manjando muito de gambiarra e a gente acaba desenvolvendo nossas próprias vaginas artificiais. Mas ela é muito utilizada em primatas, em carnívoros, alguns roedores lagomorfos, em cervídeos e em tapirídeos. O fato é, para utilizar a vagina artificial, existe um certo treinamento dos animais e ela é muito recomendada para animais que são poucos reativos. Necessariamente você tem que treinar o animal para utilizar o manequim, que pode ser literalmente uma estrutura que você faz, ou você pode utilizar uma fêmea, só que aí você tem que ter cuidado, dependendo do animal, eles são muito rápidos na cópula e você não quer perder esse material e também não quer que aquela fêmea que está sendo utilizada como manequim inicie uma gestação. Então, é muito comum utilizar a vagina artificial em animais que são poucos reativos e que não tem risco de trazer risco à sua vida. Mas é uma técnica também utilizada para animais que são imprintados. Então, a gente vê alguns mamíferos que acabam tendo um imprint, onde eles não conseguem reconhecer a fêmea da própria espécie, mas que facilmente você consegue coletar desses animais. Aqui, no próximo vídeo, como eu falei de gambiarra, eu vou apresentar para vocês a vagina artificial que a gente realizou. Volta aí. Que a gente criou para coelhos. Então, nada mais é do que um T de cano. Quando a gente vê isso aqui, a gente utiliza uma camisinha humana. Observação, quando se for utilizar preservativo humano, procurar se esse preservativo ele não é espermicida, porque alguns eles são espermicidas. E tubo de falco. Basicamente, a gente recorta o lado da camisinha que é fechado, passa por dentro desse cano, faz toda essa amarração aqui com ligas. Aqui por dentro a gente coloca água quente ou morna, enfim. A gente levou em consideração, como eu falei, das particularidades dos animais, né? Então, por exemplo, os coelhos daqui da UFPB, eles gostam da vagina acima da temperatura corporal da fêmea. Então, a gente estava mantendo por 37 graus, por exemplo, e eles não tinham o estímulo. Eles, quando penetravam a vagina artificial, eles desistiam da cópula. E a gente viu que eles preferem quando elas estão extremamente quentes, por assim dizer, mais quentes do que deveriam. O ideal é que o tubo também ele esteja aquecido para evitar o choque térmico do espermatozoide. E, basicamente, com essa vagina, a gente utilizava uma fêmea como manequim. Então, essa fêmea ela vinha em cima do braço da gente. A vagina artificial ela tá por baixo dela, nem todos os coelhos acertavam. Mas, basicamente, ele vinha, montava, tinha o desmaio, a gente ia lá e tirava a fêmea de dentro para evitar que o animal, quando retornasse, ele pegasse aquela fêmea. Pessoal.
O método basicamente funcionou, essa gambiarra. E essas são os espermatozoides desses animais. Então, basicamente, se a gente tem algum erro, por exemplo, na temperatura dessa vagina, a gente vê espermatozoides que estão dobrando a cauda, por exemplo, e morrendo. Outro ponto é, se essa vagina, por algum motivo furar, o que às vezes acontecia, o ideal é que você troque para que evite que a água ela desça pelo tubo de Falcon, porque a água também é espermicida. Então, ela ficava assim, basicamente, quando a gente enchia ela de água. Então, ela gerava pressão e calor para o animal. Outro método é a estimulação manual do pênis. Então, a gente vê muito com primatas e alguns canídeos. Assim como a vagina artificial, a gente tem que ter o treinamento do animal, até porque é o método que a gente conhece como mão eluvada, onde a gente faz o estímulo no pênis do animal. Então, a gente não pode ter um animal que seja muito reativo, até porque você vai tocar na genitália dele, então pode acontecer algum acidente. Geralmente, esse método a gente consegue coletar um material em quantidade e qualidade elevadas. A gente tem que entender também como é que funciona a ejaculação desses animais. Por exemplo, canídeos, eles ejaculam por gotejamento. Então, eles têm o primeiro jato, que é basicamente voltado para fluidos seminais. O segundo jato, que são o material seminal em si, dos espermatozoides. E o terceiro jato, que seria mais fluido seminal para limpar o canal. Então, a gente, em canídeos, a gente tem que coletar no segundo jato. Geralmente acontece sequencial. Então, é isso. A gente tem a manipulação intracloacal, que a gente faz bastante com anfíbios, répteis e aves. Então, basicamente, um dos métodos mais descritos é o uso de massagem digital. E a gente tem uma taxa muito grande com descarga cloacal nesses animais. Então, principalmente as serpentes. Então, alguns pesquisadores eles acabaram associando com anestesia local, geralmente lidocaína. Uma coisa que a gente viu no meu mestrado é que mesmo com a associação em lidocaína, esse método ele foi basicamente desenvolvido para serpentes que não apresentam uma musculatura muito densa. Então ele precisou ser adaptado, que foi o que eu acabei fazendo na minha dissertação, que fala um pouco mais para frente aqui, depois que eu passar desse slide. Outro ponto seria a massagem abdominal, que é feito basicamente com peixes e vertebrados aquáticos, onde você faz essa massagem na região ventral do animal no sentido cefalocaudal. Essa massagem ela pode estar associada com a aplicação de hormônios externos para fazer estímulo à espermatogênese e ovogênese. Aqui, gente, a gente tem como a gente fazia nas serpentes. Então, o animal ficava contido num tubo, aqui são mais diferentes, tá, gente? Foi só para exemplificar. Então, a gente fazia massagem nessa direção, logo após a aplicação de lidocaína. Não necessariamente o animal precisava expor um hemipênis. A gente viu que para serpentes com musculatura muito densa, como boídeos, essa tática não funcionou, mesmo com anestesia. Então a gente vinha com capilar, a gente vinha na região do suco espermático, então a gente descia essa região com o capilar e inseria bem onde fica a papila genital desse animal. Depois que o capilar estava localizado, a gente continuava com as massagens até a gente esgotar a quantidade seminal que saía. Então, era um sêmen extremamente viscoso, então a gente tinha uma dificuldade gigantesca de coletar do capilar, mas deu certo, consegui coletar, e esse método ele acabou se mostrando eficaz para serpentes com musculatura mais densa, como os boídeos e alguns pitonídeos. Outro método seria a eletroejaculação, não sei se vocês estão acostumados a, ou já tiveram aula de reprodução de bovinos, mas é muito utilizado, por exemplo, em bovinos. Esse método ele já foi utilizado em alguns répteis, lagartos, tartarugas e jacarés. Também tem a aplicação dele em serpentes, porém ele acabava estimulando a descarga cloacal também, então contaminava bastante. A gente tem o uso em canídeos, cervídeos, felinos, tapeídeos, roedores, suídeos, aves, procionídeos, mustelídeos de Senatra. O ideal é que as pessoas elas façam contenção farmacológica do animal, quando ele esteja anestesiado. Porque, assim, você está enviando um pulso elétrico uma região sensível do animal, que seria a região retal, para ele ejacular. Em alguns casos, somente em canídeos e em felídeos, a gente tem essa contaminação do ejaculado, porque os animais acabam urinando durante esse processo. Ele é um método invasivo, por assim dizer, e a gente vê em domésticos, por exemplo, o pessoal acaba fazendo no cru, no animal. Então, a gente vê que com o animal, ele anestesiado, ele ainda tem estímulos, espasmo, quando eles levam choques, mesmo sendo voltagens pequenas, mas isso é algo a se levar em consideração. Enfim. E sem contar que a gente acaba tendo muito fluido de glândulas acessórias também, o
dificulta a obtenção dos espermatozoides. A gente tem os métodos não ejaculatórios, que seriam o método de sondagem uretral, que seria o famoso método farmacológico, que é bastante utilizado em felinos, onde você vai utilizar alguns medicamentos para anestesiar o animal, geralmente é anestesia geral. Então, o pessoal eles costumam aproveitar esses métodos quando o animal ele vai fazer algum exame de rotina que precisa ser anestesiado. Geralmente utiliza medetomidina, com sondagem uretral de 20 a 40 minutos depois que você aplica o medicamento. Nesse caso, você dispensa o uso do eletroejaculador, porque você entra com a sonda no pênis do animal, na região uretral, e vai adentrando e aspira. O ideal é que a sonda ela não tenha saída lateral, porque acaba fazendo ablação do canal também. Isso dificulta coletar o material. Então, é basicamente isso. O animal ele vai estar anestesiado, ele vai estar totalmente apagado, por assim dizer, então o incômodo não é tão grande para ele. Então, a gente tem que evitar fazer alguns movimentos para evitar laceração do canal uretral e sangue nos espermatozoides, porque sangue também é espermicida. A massagem dos órgãos internos via retal, gente, eu não achei outra foto, mas geralmente ele é feito manualmente, com a mão enluvada, em espécies de grande porte, ou com probe retal, geralmente em pequenos animais, mas, por exemplo, num elefante, geralmente é seu braço que vai entrar lá para estimular. Então, você faz massagem ou pressão nas paredes do reto, no sentido do crânio caudal, sobre os órgãos acessórios internos, e isso vai estimular a ejaculação. O animal ele pode ser condicionado a isso, ou você pode fazer com o animal desacordado, anestesiado. Outro método que, como eu falei, como biotecnologia ela ela pode ser utilizada em animais que não estão mais vivos. Então, é a coleta pós-mortem do animal, que é utilizada bastante com répteis, anfíbios, suídeos, cervídeos, tinatras e roedores, mas ela é amplamente difundida, onde você vai fazer a lavagem dos ductos deferentes ou por fluxo retrógrado, onde você vai injetar uma solução salina diretamente no ducto e ele vai fazer o caminho contrário e vai ser despejado no beck. Lembrando que todo o material que for entrar em contato com o conteúdo seminal, ele tem que estar aquecido na temperatura da espécie, para evitar a morte dos espermatozoides. Quando a gente fala dessa técnica, ela é feita de forma que gere o mínimo de contaminação possível, porque basicamente você está tirando de dentro do epidídimo e dos ductos. O problema é que nem sempre ele vai encontrar todos os espermatozoides já na formação final. A gente acaba encontrando espermatócitos, espermátide, enfim. E você tem que maturar esses espermatozoides depois de forma externa. Outra forma seria fazer o slicing, que é o fatiamento da cauda do epidídimo, onde você sai fatiando esse epidídimo e depois faz a lavagem também com solução salina ou com PBS, que é uma solução de fosfato tamponante, e consegue coletar esses espermatozoides. Quando a gente fala da coleta dos oócitos, ela tem algumas formas de serem feitas, desde laparotomia, onde a gente tem um método bem mais invasivo, laparoscopia, que também é um pouco invasivo, mas que causa menos trauma no animal, porque ela é feita de forma com que o animal seja anestesiado de forma geral. E o animal ele acaba se recuperando mais rápido. Outra forma seria transvaginal, guiada por ultrassom. Ela é bem mais segura, porque você vai enxergando o caminho e você minimiza os riscos cirúrgicos desse animal. Você pode fazer dissecação manual dos folículos, então o pessoal costuma pegar os ovários e sair aspirando os folículos, fazer o slicing também, como a gente faz com os espermatozoides, e você pode coletar em fêmeas jovens e imaturas. Então, geralmente em animais que foram encontrados mortos, então você tira o sistema reprodutor desse animal e coleta esses oócitos. Assim como os espermatozoides, nesse caso, a gente precisa fazer a maturação desses oócitos in vitro para que eles possam ser utilizados. A inseminação artificial, ela é uma técnica que ela é muito difundida, porque eu acho que todo mundo que seja da área, nem que seja da área, conhece a inseminação artificial. Ela é muito difundida na pecuária, nos animais domésticos, por exemplo, e ela é muito utilizada também em algumas espécies, em alguns grupos. Então, os canídeos, os felinos e algumas aves, inclusive, o pessoal que trabalhou com as ararinhas azuis, eles realizaram a inseminação artificial nessas ararinhas. Foi algo que deu certo, mas também não deu, porque a taxa não foi muito grande de sucesso nesse quesito, e os animais acabaram ficando mais precoces e conseguindo reproduzir sem intervenção humana. A gente evita o transporte dos animais, então você vai lá, coleta o material e leva ele para o destino dele.
Você usa o material biológico de indivíduos com alto valor genético. E um dos pontos a levar em consideração também é que, quando a gente fala de inseminação artificial, ela é uma das biotécnicas que você tem a supervalorização do material reprodutivo dos machos, diferente de outras técnicas que vão valorizar basicamente o material feminino. Já passei, enfim. Ela pode ser feita com o uso do sêmen fresco ou congelado, no caso, acabou de retirar, você vai lá e inocula naquela fêmea, ou você tem aquele sêmen que está criopreservado, onde você vai ter que fazer todo o processo de descongelamento, que são etapas, você não pode simplesmente só tirar do nitrogênio e enfiar na fêmea, basicamente. E tem 3 tipos de inseminação artificial, que seria a inseminação vaginal, onde ela é menos invasiva e é a mais utilizada, onde você deposita o sêmen na vagina da fêmea e os espermatozoides eles vão procurar o destino deles. A gente tem a inseminação cervical, que ela pode ser profunda, superficial. A cervical é uma das que mais me dá agonia de acompanhar, porque dependendo da espécie, você acaba pinçando a cervice da fêmea, puxando ela um pouco para fora para fazer essa inseminação. Mas assim como a vaginal, ela é bastante utilizada, principalmente em pequenos ruminantes. E a gente tem a inseminação intrauterina, que ela transpassa a cervice e geralmente é feita com o uso de laparoscopia. Ela é a mais invasiva entre as biotécnicas, entre as inseminações. Outro processo que a gente já começa a focar na supervalorização do material das fêmeas é a múltipla ovulação e a superovulação. Elas são bastante parecidas. No caso da múltipla ovulação, você utiliza protocolos hormonais para induzir múltiplas ovulações, mas nem todos os folículos eles vão desenvolver por iguais. E no caso da superovulação, ela é semelhante, só que você elimina a dominância folicular. Então, geralmente, quando a gente fala do ciclo reprodutivo, quando um folículo está maior do que os outros, esse folículo ele começa a ter mais receptores para alguns hormônios específicos e ele acaba sendo dominante e vai ser aquele folículo que vai ser utilizado na reprodução. E os outros eles acabam sofrendo atresia. No caso da superovulação, você evita que essa atresia aconteça, onde todos os folículos eles acabam desenvolvendo. Então, todos acabam crescendo e tendo basicamente o mesmo tamanho. A gente utiliza manipulação hormonal para isso. Então, os hormônios principais seriam o FSH, que seria o hormônio folículo estimulante, que, como o próprio nome diz, estimula o crescimento folicular. A ECG, que é a gonadotrofina coreano-equina, em algumas espécies você pode utilizar a HCG, então é muito utilizado em primatas, por exemplo. E também progesterona dispositivos de liberação controlada, que é essa aqui, basicamente, ele parece um DIU. Então, ele é colocado na fêmea e ele fica lá dentro com essa cordinha para fora para facilitar a saída e ele fica liberando os hormônios específicos, no caso da progesterona, principalmente, dentro da fêmea para que você consiga manipular depois esse ciclo estral. A gente também tem a Progespon, que parece muito com CIDR, mas a Progespon ela tem uma taxa muito grande de contaminação da região vaginal, então as fêmeas acabam tendo vaginite. O CIDR ele pode ser reaproveitado e ele também pode ser autoclavado, alguns, né? E basicamente isso. Tem alguns protocolos para superovulação. Ele acaba sendo muito variável para espécie específica, mas trouxe um exemplo aqui. Então, do dia 0 ao dia 1 do ciclo estral, você coloca o dispositivo de progesterona para o controle do ciclo estral. Do dia 4 ao dia 7, a gente começa as aplicações de FSH, que pode ser de forma crescente ou decrescente, então vai depender muito do protocolo. Então, a gente pode ter uma dose maior de FSH e depois ir diminuindo, ou o contrário, ter uma dose menor e depois ir aumentando. Do dia 7 ao dia 9, você começa a aplicar a prostaglandina para fazer com que a gente tenha essa regressão do corpo lúteo e a ovulação ela sincronize. Do dia 10 ao dia 11, a gente tem o HCG ou LH para induzir a ovulação. E no dia 12, a gente tem a coleta dos oócitos por via aspiração folicular ou inseminação, ou você pode já realizar a inseminação artificial. Nesse caso, você consegue controlar, por exemplo, você tem um rebanho de cervos, por exemplo, citando cervo porque é um mamífero mais próximo que eu tive contato, por assim dizer. Rebanho onde você vai fazer esse protocolo com todas as fêmeas e todas as fêmeas elas vão ciclar igualmente. Então, algumas podem ter variação de um dia para o outro, mas geralmente, quando você vai fazer as aspirações ou a inseminação artificial, todas são feitas no mesmo dia.
E isso é extremamente importante, por exemplo, quando você vai trabalhar com transferência de embrião, porque, por exemplo, a fêmea que vai ser doadora e a fêmea que vai ser receptora, elas têm que estar na mesma fase do ciclo estral para que isso dê certo. A gente entra agora na produção in vitro de embriões, onde a gente vai desenvolver esses embriões em meio externo. Então, como eu falei, a gente vai ter as fêmeas doadoras e as receptoras, onde a gente tem que ter esse ciclo estral sincronizado, então a manipulação hormonal desse ciclo é extremamente importante. Então, a gente entender como funciona a fisiologia reprodutiva animal é um dos pontos principais. E a gente faz a estimulação ovariana com FSH e ECG. Geralmente, esses ovos eles são aspirados antes da ovulação e a gente faz a maturação in vitro. Um dos métodos de produção in vitro que tem sido utilizado agora é a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, onde a gente usa micropipetas para manipular o ócito e o espermatozoide, onde a gente segura o óvulo com essa micropipeta e com uma microagulha, com uma microinjeção, você leva esse espermatozoide para o ócito. A gente, nesse caso, pode utilizar espermatozoides que estão com problemas locomotores, que naturalmente não conseguiriam chegar no óvulo. Então, a gente consegue utilizar desde que o acrossoma, que é onde a região do DNA desse espermatozoide esteja intacto, para que você consiga fazer essa fertilização. Em alguns casos, já conseguiram utilizar espermatozoides que já estavam mortos, mas estimularam essa movimentação por meio de eletrochoques de baixa voltagem. Então, aqui a gente tem um vídeo onde a pessoa... calma. Onde a gente tem o óvulo aqui no meio, ele vai ser segurado pela pipeta, como vocês podem ver, e vem logo depois uma agulha com o espermatozoide. Não sei se vocês vão conseguir, não sei como é que tá a resolução para vocês, mas enfim. Em algum momento vai dar para ver o espermatozoide vindo na agulha. Aí tem essa sucção do material de dentro do ócito e logo depois o espermatozoide ele volta para dentro do ócito para que ocorra o desenvolvimento do embrião. A criopreservação, que seria uma forma de salvo, seria a nossa arca de Noé, por assim dizer, porque você consegue salvar, guardar material por anos. Então, os materiais eles vão ser armazenados em nitrogênio líquido que tem uma temperatura de menos 196 graus. A gente tem protocolos específicos e justamente a gente vê esse tempo variável de congelamento, de quanto tempo... Geralmente a gente faz a coleta. A gente tem dois métodos, né? Que é a criopreservação lenta, que é a convencional, e a gente tem a vitrificação, que ela é rápida. A criopreservação lenta, você faz toda a curva de congelamento na geladeira, por exemplo, e pode variar, sei lá, 4 horas na geladeira, depois você vai deixar esse material na fumaça do CO2, onde eles vão passar de 20 a 30 minutos, depois é que é mergulhado no nitrogênio para depois ser adicionado no botijão. Então, vai variar. A gente tem protocolos que a amostra fica na geladeira, baixando a temperatura e o metabolismo, por 4 horas. A gente tem casos, por exemplo, em répteis, em peixes, que é bem menor, porque eles são ectotérmicos. E a vitrificação rápida, você prepara um meio que, basicamente, assim que ele é preparado, esse material ele pode ser acondicionado já no nitrogênio. A vitrificação ela não é tão comum utilizada em animais silvestres. Geralmente o pessoal que trabalha mais a campo acaba utilizando a vitrificação, porque ela é mais rápida e não tem como você estar andando com a geladeira no campo, né? Então, é isso. O meio, o ideal é que o meio ele tenha características que vão manter a integridade do material coletado. Então, ele tem que ter o pH certo, ele tem as molaridades certas, a quantidade de nutrientes certo para que esse material ele sobreviva, ele seja guardado. E em criopreservação você pode armazenar a maior quantidade de coisa que você queira, seja gameta, sangue, tecido, saliva, polpa dentária e por aí vai. A gente tem algumas dificuldades e perspectivas enfrentando ainda. Então, a gente ainda não existe protocolos tão eficazes, a gente tem que ficar adaptando protocolos para a coleta de gametas e a manutenção dos embriões. Dependendo da espécie, a gente tem uma baixa taxa de sucesso das biotécnicas. A gente tem alguns problemas genéticos e éticos, por assim dizer. Então, a gente, como eu falei, a gente nem sempre vai ter certeza da taxonomia do animal que a gente está trabalhando. A gente pode estar trabalhando com híbrido e não sabe, e depois, quando vai fazer estudo genético, a gente acaba descobrindo. E quando a gente fala de ético, por exemplo, a gente tem esse impacto muito grande na clonagem.
Então, a gente tem essa contrapartida das pessoas dizendo que quem trabalha com clonagem está querendo brincar de Deus e por aí vai. E, enfim, alto custo e infraestrutura limitada. Então, dependendo do local que você trabalha, você vai ter que estar procurando financiamento externo direto ou se adaptar a utilizar o que você tem. Uma das perspectivas é que a gente está tendo esse aperfeiçoamento das técnicas que já são existentes. Como eu falei, no mestrado eu acabei adaptando um novo método de coleta seminal. Então, a gente vê que novos estudos vêm surgindo, assim como novas tecnologias que vão facilitar a nossa vida. Hoje em dia, por exemplo, a gente já tem programas que dá todos os valores que você precisa do exame andrológico para você de forma automática. A gente está tendo essa maior integração entre as instituições. Então, a gente via que há um tempo atrás as informações elas eram bem guardadas entre si. Então, as pessoas elas estão mais abertas a divulgar a ciência. Outro ponto é que as biotecnologias elas tendem a ser úteis para reintroduzir espécies que foram ameaçadas. Ou a gente pode estar vendo aí o caso dos mamutes, por exemplo, que estão tentando trazer de volta, mas enfim, a gente pode reintroduzir espécies que estão correndo riscos de extinção, como alguns megavertebrados ou até espécies da nossa fauna. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Se tiverem dúvidas, esse é o momento. Pessoal, se tiver dúvida, pode. Ou querendo levantar a mão para falar, pode levantar a mão e falar, ou se não, colocar no chat também. O pessoal é meio tímido aqui. É que acho que tem uma travada. Estou conseguindo me ver? Estamos, amigo. A internet é aquela coisa linda, né? Pronto, Matheus, até uma questão que eu queria colocar também, né? É que a gente acaba vendo essas coisas, né? Quem é da área acaba vendo notícia ou outra. A gente sabe que site de notícia é aquele negócio muito. Como é que eu posso dizer? Muito midiático, Sensacionalista. né? É sensacionalista. Esse negócio dos mamutes. Sim, as meninas até mandaram mensagem agora quanto à questão da lista de presença, que hoje vai ser uma palestra só, né? Acho que podem soltar o link. Acho que a palavra-chave pode ser reprodução, né? Reprodução, a palavra-chave. E aí, Matheus, o negócio que eu queria até falar contigo era essa questão. Esse movimento que está se fazendo é algo viável? Tem sua efetividade ou Então, fica muito na mídia mesmo? amigo, tem o ponto da mídia, eles tentam justificar também. Às vezes eu só acho que é só gente que tem muito dinheiro onde gastar e tá querendo fazer alguma coisa, né? Porque assim, eles usam a justificativa de que os mamutes eles seriam necessários para compactar o solo dos árticos, porque essa era a função deles na época que eles eram vivos. Tem gente que enfim, hoje em dia básica, minha opinião, tô dando minha opinião, tá, gente? Minha opinião, eu acho que é só que eles têm muito dinheiro para gastar. Enfim, eles conseguiram fazer uma môdega de mamute, né? Venderam os olhos da cara. Mas, assim, é um bicho que perdeu a função há muito tempo. Então, a gente tem que levar em consideração. Eu fico, gente, vocês não assistiram Jurassic Park e viram quanto não é errado, mas, enfim. Assim, não tem uma aplicação muito lógica. Eles só conseguiram o material e acharam de bom tom que talvez seria bom trazer sinal de volta. A gente tem que levar em consideração também que os estudos que eles estão fazendo para o mamute pode ser aplicado para espécies que a gente tem vivas ainda, né? Mas eu acho que a forma que eles estão expondo na mídia seria também para alcançar o que eles querem, mas para divulgar. Não sei como é que explicar, não sei se eles só estão querendo chamar atenção, enfim. Mas, de alguma forma, eles estão conseguindo chamar atenção e o que eles estão fazendo, querendo ou não, vai servir para a gente em algum momento, quando eles começarem a divulgar. Entra muito aquela questão, né? Preferem gastar para rever uma multa, um negócio, como diria minha bisavó, né? Estrambólico, né? Muito exagerado, do que se realmente investir em programas de conservação com espécies atuais ou até em programas de uso de habitat, né? De reestruturação Isso. de habitats, né? Entra muita questão comercial e até política nesse meio também, né? Esse é o ponto. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma observação?
Que Acho que povo hoje o tímido. pessoal tá meio calado. É verdade, Jurassic Park não deu muito certo, não. Né? Mas é isso, em vez de eles estarem gastando dinheiro com um bicho que já nem existe mais, nem deveria ter, não tem nem função, mas eles podiam estar investindo, sei lá. Já que quer trabalhar com megavertebrados, vai, sei lá, vai trabalhar com conservação do elefante que está aí existindo, por exemplo. Que tá ameaçado também, né? Pois é. E aí, Matheus, até pronto, você falou um ponto interessante com essa questão do megavertebrado. A gente sabe que tem algumas populações que estão tendo essa perca, né? Eu acho que a questão da anta, a anta que ela é descrita como um animal que existia na Caatinga, hoje já não tem mais, né? Tá passando por um mesmo problema da onça pintada na Caatinga, que está quase que extinta, né? Eu já vi bastante sobre o pessoal da UFES, fazendo trabalho com coleta de material genético desses animais, né? E aí, acho que uma ponta dessa colocar que a gente está perdendo populações, não geral de uma espécie, né? A gente não está tendo a espécie extinta, mas regionalmente a gente está tendo umas perdas boas, né? Isso, a gente vem vendo isso, a gente tá. Porque se a gente for prestar atenção, eles estão sumindo aos poucos dos locais. Então, geralmente a gente começa a focar mais quando a gente começa a notar o problema quando ele já está já no finalzinho, que já está quase todo mundo indo embora do Isso. ecossistema. Então, é isso. É como eu falei, falta muito pesquisa na área. A gente vê o pessoal trabalhando, mas ainda é muito pouco do que eles poderiam estar explorando. Então, a gente vê as pessoas trabalhando por partes, quando a gente deveria estar juntando logo todo mundo para resolver esse problema. Vou mandar uma pergunta. Então, o CASA, aqui na UFPB a gente não tem, mas eu já perguntei a uma professora minha, que foi minha orientadora, e ela acha que sim, ele consegue utilizar o CASA para analisar sêmen de réptil. É uma coisa que a gente tem que testar um dia. Mas ele está ele é bem atualizado, então ele consegue entender muito bem o conteúdo, sim, a análise. Mas a gente acaba vendo o pessoal utilizando o CASA mais para mamíferos, por exemplo, e o CASA é muito caro. Então, ele tem a versão mais pobre-friendly, né? Mas ainda assim é caro. Então a gente acaba indo no olho e treinando o olho. Mas ele é aplicado para todas as espécies, aparentemente. Mais alguma dúvida, pessoal? Consideração? Então, acho que é isso. Pessoal, a lista de presença vai ficar disponível para assinarem. Muito obrigado, Matheus, pela participação. É muito bom, assim, né? Um GES, é aquela questão, quem é do GES vive organizando eventos, né? A gente espera que um dia seja a gente, e hoje é seu caso, né? Pode chamar para o ingest também, né? Não, para o IGES, é claro. Inclusive, eu lembro que o IGES que vocês organizaram foi ótimo, acho que é muito importante também essa questão do GES se ajudarem e se divulgarem, né? Isso. São que é o único grupo, eu costumo dizer, a única qualidade de grupo, quanto liga acadêmico, grupo de estudo, que tem essa comunicação, né? Inclusive, está a convite também, em caso de querer fazer coleta de material genético aqui, no Alto Sertão, aqui para o lado de Patos também, precisando de apoio, tem a UFCG aqui, o Campus de Patos, para dar todo o apoio possível. Acho que é importante Pronto, vamos pensar nessa combinar. ligação também. A gente oficialmente está com sede do laboratório agora, então estamos abertos para parcerias. Ótimo. Pois é certo, pessoal, muito obrigado. Hoje a gente já vai ter essa palestra, acaba que o dia para ter, no caso, uma ficou para hoje, sexta-feira a gente vai ter duas, né? Mantendo, é claro, a mesma quantidade de horas do evento. E muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Obrigado, Matheus. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite.